da questão da avaliação ela sendo à distância. Quem aqui me conheceu presencial, né, sabe que eu não dou prova com consulta, por exemplo, né? As minhas provas elas são sem consulta, então tá sendo uma novidade para mim também, né? Já há um ano aí essa novidade aí de prova à distância, né? E eu não vejo problema nenhum em você fazer uma consulta enquanto você tá vendo as questões à distância, tá? Mas o copiar na íntegra e colar na íntegra, você não está me enganando, você está enganando a si mesmo, né? Então, muito cuidado com isso aí, né? Levem como uma crítica construtiva, tá? E principalmente no TCC, TCM de vocês, tá? É muito fácil ver se aquilo que você está colocando foi você que escreveu ou foi copiado na íntegra de outra pessoa. Bom, e a última questão escrita era essa sexta questão, né, que aqui, segundo a NBR 6484, a NBR de sondagem, o que diz respeito à compacidade e consistência dos solos, qual a sua classificação? Essa eu praticamente respondi, né, para vocês. Eu falei que era aquela tabela última da NBR, né? Então era para vocês fazerem a designação lá do número de golpes, né, do martelo na haste da sondagem, o quanto que tem a penetração no solo e a classificação das argilas e das areias, onde que elas estão, né, aquele limitante lá dos números que o martelo acaba caindo nessa haste, né? Então era basicamente para vocês fazerem isso, né? Colocarem exatamente o que tem na tabela dessa INBR, né? Sem maiores problemas. Agora, as questões que envolviam cálculo, né? Vamos nelas, né? Inclusive, esse material está disponível aí na nossa aula 15 de solos, né? Então, a questão 3, o enunciado dela era: um solo possui uma redução volumétrica de 18%. Ao aterrarmos um ponto, né, um local com 75 metros cúbicos, qual será o volume de terra transportada se considerarmos que seu empolamento é de 28%? Aqui muitos de vocês fizeram o exercício até a metade, eu não entendi porquê, né? Vocês fizeram o corte, né? Mas não colocaram o empolamento, né? Então eu não entendi porquê, mas vamos ver aqui como que é na questão, né? Então, Professor, oi. essa aí foi a única pergunta que eu perdi um pouquinho de ponto. Por causa de um detalhe, eu fiz todas as passagens e quando chegou lá embaixo no 117,07, eu não coloquei o metro cúbico. Pois é, falei para você. Unidades, gente. Parece chatice isso de unidade, mas beleza, tudo bem. Você vai na feira lá e o feirante fala para você, é R$ 5 aí a dúzia de mexerica. É 5, vai, por exemplo. Aí você fala 5 o quê? R$ 5. É óbvio, né, que parece R$ 5, mas sei lá, vem alguém aí de fora do Brasil, tem 5 qualquer coisa no bolso aí. Você tem que dar unidade. É 5 o quê? 5 dólares, pesos, euros, reais, enfim, né? Tudo tem unidade, né? Principalmente nós, né, que somos da área técnica de exatas, né? A gente tem que trabalhar com unidades, né? Então, nunca deixem de colocar unidades nas coisas, tá? Então, unidade de área, alguma coisa ao quadrado, unidade de volume, alguma coisa ao cubo. Eu mesmo, às vezes, deixo de colocar unidade nas coisas, mas você mesmo tem que ficar se policiando, né? Pô, tá faltando unidade aqui, não sei o que, não sei o que. Então, é um processo de melhoria contínua, né? Eu fiquei muito bravo comigo mesmo, que eu fiz em todas as passagens a unidade, só nessa última passagem. Para fechar 100% a prova, eu esqueci. Pois é. Bom,
eu coloquei aqui os dados, né, do exercício. Então, redução volumétrica 18%, local a ser aterrado 75 metros cúbicos e o empolamento 28%. Bom, então eu vou lá onde tem a jazida do solo, né? Então eu vou ter que cortar, né, esse solo. Então eu não vou ter que cortar 75 metros cúbicos, eu tenho que considerar a sua redução volumétrica, que é de 18%. Então, para completar o 100%, tenho mais 82%, divido 75 por 0,82, chego no solo que eu tenho que cortar lá, o volume que eu tenho que cortar, 91,46 metros cúbicos. Muitos pararam aí, né? Eu não entendi por quê. Porque aí tem a questão a transportar, né? E aí a gente empola, né? Incorpora mais ar a esse solo aí, que é acrescentando 28% a esse volume anterior. Aí sim chegamos em 117,07 metros cúbicos. A gente trabalhou aí umas 2 aulas aí só falando dessa questão aí de movimentação de terra, corte, aterro, né? E aí chega nesse valor aí de 117,07 metros cúbicos. Como sempre coloco para vocês, nada do que eu cobro de vocês é novidade, né? Não teve nenhuma novidade nessa prova, né? Tudo foi discutido em aula. O quarto exercício, entrando nos índices físicos, né? A gente começou a falar com teor de umidade, né? Então eu tenho uma amostra de solo argiloso com 127,45 gramas. Após deixá-la em estufa por 24 horas, essa amostra ficou com 115,92 gramas. Considerando o peso do recipiente de 25,72 gramas, qual o índice de umidade dessa amostra, né? Então, o primeiro índice físico que vimos foi teor de umidade, né? Então, aí a fórmula do teor de umidade é a massa total menos a massa seca dividido pela massa seca vezes 100, né? Para poder chegar à questão do 100%. Aqui a minha massa seca e a massa total e a massa seca, eu estou só descontando a massa do recipiente, né? Então, de massa total eu chego em 101,73 gramas, tá vendo? Aqui eu não coloquei a unidade, né? Mas é gramas. E a massa seca chegando em 90,2 gramas. Então, a umidade, né? Só substituindo agora aqui nessa fórmula, né? Eu tenho 101,73 menos 90,2 dividido por 90,2 multiplicado por 100. Chegamos aqui no valor aí de 0,1278, multiplicando isso por 100, 12,78, e aí a unidade por cento. Né? Teve alguns aí também que não colocaram o porcento, né? É a mesma questão aí do exercício anterior, tá? Não esqueçam as unidades, né? A unidade dela é porcento. E o quinto exercício, que também é um exercício que envolve cálculo, nós temos aqui o enunciado. Uma amostra do solo possui densidade de 2,8 gramas por centímetro cúbico, volume total de 65 centímetros cúbicos, volume de água de 19,3 centímetros cúbicos, massa seca de 79,2 gramas. Pergunta-se qual o seu volume de vazios e qual o seu grau de saturação. Bom, então aqui eu coloquei apenas os dados, né, do exercício, a sua densidade 2,8 gramas por centímetro cúbico, o volume total, né, dessa amostra é de 65 centímetros cúbicos, o volume de água inserido dentro dessa amostra de 19,3 centímetros cúbicos, a massa seca de 79,2 gramas, e aí perguntamos lá, né, qual que é o volume de vazios e qual que é a saturação desse solo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa descobrir, né, é o volume de seco, né, o volume da amostra seca, né? Então, se a densidade é massa sobre volume, eu substituo aqui densidade 2,8
a massa seca 79,2 gramas dividido pelo volume de secos, né? Fazendo essa equação, eu isolo aqui o volume de secos, igual 79,2 dividido por 2,8, igual 28,29 centímetros cúbicos. Esse é o volume de seco. Bom, se o volume total, né, ele é 65 centímetros cúbicos e o volume de seco é 28,29, quanto que é o volume de vazios, né, aquela questão trifásica, né, das 3 fases do solo. Então eu tenho o volume total igual ao volume de seco mais o volume de vazios, né, tenho aqui. Então o volume total é 65, o volume de seco 28,29. E aí eu quero saber quem é o volume de vazios. Isolo o volume de vazios, essa subtração, 65 menos 28,29. Volume de vazios, 36,71 centímetros cúbicos. Essa era a primeira questão desse exercício. A parte complementar é qual que é o índice de saturação. A fórmula é o volume de água dividido pelo volume de vazios vezes 100. Ela também é expressa em porcentagem. E aí era só substituir com os dados conhecidos. O volume de água 19,3 centímetros cúbicos dividido pelo volume de vazios 36,71 centímetros cúbicos, o que achamos aqui anteriormente. Multiplicando-se, dividindo-se isso e multiplicando por 100, chegamos aqui em 52,57%. Dúvidas, colocações que vocês queiram fazer a respeito da prova? Não, professor, para mim tá tranquilo. Beleza. Volto a falar, né? Gostei do desempenho aí da classe como um todo, tá? Foi muito bom, assim, achei bem interessante. É aí que a gente vê se a mensagem que o professor, no caso eu estou tentando passar para vocês, se vocês estão captando, né? Então deu para ver que está sendo captada a mensagem. E reforço, né, aquela crítica construtiva aos alunos que encontram dificuldades. A segunda parte da disciplina, agora a gente vai começar a falar de fundações, né? Claro que tem a ver com solos, tudo, mas é como se fosse uma nova disciplina, né? Então, assim, a gente é um assunto novo, né? Que a gente vai começar na quarta-feira. Não acumulem dúvidas, tá? Vocês têm o meu celular, meu e-mail, temos as aulas, enfim, não carreguem as dúvidas. Dúvida é um fardo muito pesado para se carregar sozinho, né? E reforço isso por conta de questões em branco que eu vi, principalmente essas questões que envolvem cálculo, né? Não façam isso, tá? O maior prejudicado são vocês mesmo, né? Também, alunos aqui presentes que não fizeram a prova, entrem em contato com a secretaria acadêmica, tá? Para vocês pedirem a prova substitutiva, por favor. Agora, a segunda parte da aula, né? A segunda aula, né? Digamos assim, da noite, projetos, né? O tempo aí, o período aí disponível aí para vocês fazerem a elaboração do projeto de vocês. Se vocês tiverem algum e-mail para me enviar com as revisões de vocês, me enviem e vamos mantendo aí essa orientação nossa aí, como a gente vem trabalhando nas últimas semanas, tá? Deixando um pré-combinado aqui, um acordo de cavalheiros, né? Que daqui 2 semanas eu quero novamente que vocês reenviem o escrito de vocês, tá? Tudo escrito. Ah, mas eu já enviei. Tudo bem, mas o trabalho ele é um processo contínuo, né? Ele vai sendo feitas adequações dia a dia. Então eu quero ver essa nova revisão, né? Essa nova revisão. É igual um projeto que você faz um desenho, você encontra algumas falhas nesse desenho, tem a revisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um processo de melhoria constante. Vocês devem encarar esse projeto de vocês dessa forma, não como um fardo, mas um processo de melhoria constante que vocês
devem fazer essa análise aí dia após dia. Deixa eu ver a mensagem que vocês enviaram. Professor, daqui duas semanas é 17, certo? Espera aí, deixa eu ver aqui. A Letícia perguntou se eu quero ver a parte do PowerPoint. Sim, Letícia, você já está se adiantando, ótimo, muito bom, mas bem colocado aí. Quem já estiver mexendo também no PowerPoint pode me enviar. Tudo que vocês tiverem relacionado a trabalho, já me enviem, tá? Eu pretendo começar a falar da questão da apresentação em si, porque o PowerPoint ele já envolve a questão da apresentação um pouco mais para frente, mas caso vocês já estejam aí trabalhando com o PowerPoint, podem me enviar também, que aí eu já vou conseguindo analisar o que vocês vão me enviando. O que você falou, Emerson, que eu não entendi? O senhor falou que para a gente mandar para o senhor no e-mail, né, o nosso desenvolvimento daqui 2 semanas. Eu olhei no calendário aqui, é dia 17, na segunda-feira, certo? Isso, e veja bem, o desenvolvimento, para não gerar confusão, não é o desenvolvimento do trabalho, é o que vocês vêm fazendo no trabalho. Eu preciso ver isso, e não apareçam com 1, 2, 3 folhas, tá? Esse trabalho aí já é quase a criança nascendo, já é a perninha da criança saindo para fora, por favor, né? Então, professor, outra coisa, preciso de um trabalho consistente. Oi. Eu já coloquei bastante sim, conteúdo, tenho bastante conteúdo para colocar ainda, mas eu estava olhando lá, eu estou acho que com 12 folhas só. Quantas folhas tem mais ou menos que o senhor quer? 40 folhas? Umas 40 eu acho que é bem coerente, né? Lembrando que 40 a gente está contando páginas que tem tabela, que tem fotos, a bibliografia, a capa, o índice, enfim, é 40 com tudo isso, tá? Quando a gente fala 40 parece que é muita coisa, mas quando a gente começa a ver lá aquela sequência, aquele sequenciamento lá de um trabalho acadêmico, 40 não é muita coisa, não. Tudo bem, professor. Valeu. Bom, pessoal, eu volto aqui para pedir a chamada de vocês por volta de umas 9h15, tá? Mas eu vou ficar aqui já respondendo os e-mails de vocês e também utilizo, como já falado, aí a terça-feira é o meu dia mais, entre aspas, tranquilo, né? Que eu consigo trabalhar melhor com as atividades da escola. Mas desde já eu já vou respondendo e-mails que eu tenho pendente aqui, tá? Qualquer coisa, só me chamar. Professor, sim. A nota já está lá no portal? Tá lá no portal. Pode entrar lá que ela já está lá disponível. Eu não consegui achar. Ela está em boletim? Tá no boletim. É que eu acho que te colocaram na turma 51, se eu não me engano. Eu não sei se tem alguma coisa a ver isso. Ô Marcos, se você entrar no onde a gente fez a prova, vai estar lá os quantos por cento que você acertou. Mas não é essa não que aí tá falando. Aí tá falando do boletim. A do boletim, alguém viu a do boletim? Aquele passo a passo até que a Ariane mandou no fim de semana para vocês acessarem? Eu leio ontem à noite e não estava no portal. Já está no portal já. Isso, então, essa daí eu coloquei hoje, né? Então, essa daí, Henrique, dá uma olhada aí que eu não entendi por que você não está conseguindo acessar, mas ela está disponível lá sim. Inclusive eu lancei a sua. Professor, eu estou com uma outra dúvida aqui. É jogo rápido. Eu estava olhando aqui, faltou eu apresentar uma atividade de topografia. E eu tenho ela aqui, mas eu acho que eu acabei esquecendo de enviar. Será que eu posso estar enviando ainda, professor? Já passou o prazo? Pode enviar. Valeu, professor. Obrigado. Até daqui a pouco. Beleza. Qualquer coisa é só chamarem. Só.